Minha saudação a todos. Eu sou Euderson Cantourinho, sou professor de Radiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro da Academia Brasileira de Medicina Militar e da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Estamos aqui para falar-lhes sobre um assunto muito interessante, os procedimentos invasivos da tireoide orientados por ultrassom. Para aqueles que fazem, têm a prática da especialidade, provavelmente algumas noções serão repetitivas. Todavia, como esse material é acessado por médicos de outras especialidades, certamente integra várias informações e é preciso saber para que se possa ter, um bom desempenho na prática médica, considerando que muitos clínicos também abordam questões ligadas à tireoide. Por isso é que nós vamos falar sobre um tema relativamente novo. Quando eu digo relativamente novo, isso representa, uma situação mais pertinente àqueles que não têm a endocrinologia como especialidade e que devem saber as noções que vamos falar a partir de agora. Quero lhes dizer que, no passado, quais os métodos que nós tínhamos disponíveis para a abordagem da tireoide ou utilizá-lo como complementação ao exame clínico. Basicamente, a radiologia oferecia o chamado radiografia da região cérvico-torácica com esôfago contrastado para identificar desvios de traqueia, desvios de esôfago, quando diante de um bócio multinodular, uma tireoide bem aumentada. Também havia disponível a cintilografia, que demonstrava áreas de captação, áreas de não captação ou média captação, e já dava algumas informações de ordem funcional. Hoje, nós temos uma propedêutica complementar muito vasta. A principal delas é a ultrassonografia, que inclui a tomografia computadorizada, sobretudo para avaliação de bócios mergulhantes, e também a ressonância magnética. De toda essa metodologia, a mais importante na prática, que mais, de maior relação custo-benefício, é a ultrassonografia. Método simples, não tem radiação ionizante, pode ser utilizado em caráter ambulatorial, o aparelho pode ser levado até o leito do paciente, e com isso nós temos valiosas informações que alguns métodos não conseguem informar, tendo em vista que todo método diagnóstico tem suas limitações. Para a tireoide, a ultrassonografia tem sido elegida de modo a que se possa fazer os diagnósticos, o acompanhamento dos pacientes de uma forma bem eficiente. Bom, então procedimentos invasivos significa dizer o que é que nós podemos disponibilizar ao paciente e ao médico em relação à complementação do exame ultrassonográfico e também quais as opções terapêuticas que se tem em relação ao nódulo tiroidiano. Sabe-se que o nódulo tiroidiano ele é muito comum, prevalente nas mulheres e, muito comum a partir dos 30, 40 anos de idade. E esses nódulos precisam ser esclarecidos. Vezes há, não poucas, em que nós vamos ter nódulos tiroidianos ou mais de um deles coabitando na mesma tireoide e que são, nódulos com características de benignidade e que merecem apenas acompanhamento. Não precisa você intervir nesses nódulos. Muitos deles, os pacientes apresentam, chegam até o final da vida sem ser necessário qualquer intervenção e com tireoide funcionando normalmente. Essa noção ela é muito importante, visto que tem casos que no passado eram candidatos à cirurgia que hoje tem-se ou se desenvolveu uma postura mais conservadora em ter que intervir cirurgicamente nesses pacientes. Então essas noções nós devemos tê-las porquanto a tireoide é sede comum de nódulos. Punção aspirativa por agulha fina e a localização de nódulos, termoablação, a utilização de micro-ondas são ou representam um conjunto de situações em que, visando o diagnóstico, a punção aspirativa por agulha fina e a complementação com citopatologia, muito importante para que se tome decisões. E a alcoolização de nódulos, a termoablação, a utilização de um método que utiliza o aquecimento de uma agulha ou a utilização de micro-ondas, são tecnologias que você pode utilizar na terapêutica. Nós vamos falar essencialmente em alcoolização. Não temos no presente momento ainda a experiência com termoablação, a utilização de outras tecnologias para o tratamento do nódulo,
Mas, de qualquer modo, vamos falar numa que nós introduzimos no Brasil em 1979. Quando se fala em procedimentos invasivos, nós temos que levar em conta alguns cuidados. O primeiro deles é que essa realização, esse procedimento, não seja de muito risco. É um paciente que não deve ser exposto a um risco excessivo. Há alguns procedimentos que foram abandonados, uma vez que eles tinham risco muito excessivo, com complicações e intercorrências comuns e graves, por isso foram abandonados. Falo isso genericamente. Segundo, a coidade e reprodutibilidade. Não adianta você ter um procedimento que é um procedimento invasivo, de baixa coidade, de baixa reprodutibilidade. É possível ou é desejável que a realização de um procedimento possa fazê-lo aqui no Rio de Janeiro, mas possa reproduzi-lo também o colega lá do Acre, o colega de Rondônia, o colega do Amapá, ou de outros lugares mais distantes, eles possam reproduzir com segurança. Terceiro, prover de material adequado. Isso significa dizer que a coleta que se faz de um nódulo tiroidiano, obtida através de uma punção por agulha fina, possa ter material suficiente para o estudo histopatológico, citopatológico, bacteriológico, imunohistoquímico, ou seja, condições adequadas para que o patologista ou um outro profissional que trabalhe nessa área possa dizer, de fato, material suficiente para se fazer o diagnóstico. Então, essa situação, digamos, essa tríade de situações nos permite fazer com que o procedimento deverá ser bem realizado, ou cumpra a sua finalidade. A punção por agulha fina, ela tem, pois, duas finalidades, o diagnóstico e também o tratamento, porque hoje alguns procedimentos invasivos com vista ao tratamento são feitos com agulha fina, ou então uma agulha especial a fim de poder tratar ou destruir um nódulo, seja funcionalmente, seja anatomicamente. Então se usa a punção por agulha fina nesse cenário cervical, na punção do nódulo tiroidiano, com vista ao diagnóstico e também com vista ao tratamento. Para a tireoide, que antigamente era pouco acessível, hoje se tem acesso através da ultrassonografia e pode coletar material. Quando dúvida houver, você pode coletar material para o estudo citológico, mas sobretudo também para o estudo ou para a dosagem do paratormônio. Às vezes você está em dúvida, será que essa alteração corresponde a uma paratireoide aumentada? Ou essa lesão é decorrente ou precisamente se traduz um nódulo de origem tiroidiana. Essa dúvida às vezes existe. Então, como é que se faz a diferenciação? Diferenciação, posso lhes adiantar, que consiste na punção por agulha, com aspiração do conteúdo desse nódulo, e o material em que ele é aspirado vai ser dosado o paratormônio ou a tiroglobulina para fazer esse diferencial. E os linfonodos? Se há suspeita de que o linfonodo está comprometido, poderemos também usar a punção por agulha fina para a coleta de material, duas coisas. Uma é a dosagem da tiroglobulina. No linfonodo não tem tiroglobulina. E a coleta de material onde se pode identificar células metastáticas, por exemplo. Desse modo, podemos dizer que a parte orientada por ultrassom atende, digamos, um espectro de situações muito importantes, sobretudo no dia de hoje, onde cada vez mais se tenta evitar que a paciente seja submetida a uma cirurgia que no passado era inapelável. Então, o que se vai fazer antes de utilizar o procedimento invasivo está aqui. Seleção dos nódulos. Você vai estudar, através da ultrassonografia, o tipo de nódulo que você vai abordar e também vamos analisar as estruturas adjacentes, saber se isso pode representar algum risco. Nos casos das paratireoides, por exemplo, não é incomum que ela esteja muito posteriormente e que uma carótida pode estar criando dificuldades para fazer essa punção. Então, estudo da vascularização com Doppler, a seleção da área. A seleção da área, eu me refiro mais, por exemplo, se nós temos um nódulo tiroidiano. Esse nódulo tiroidiano tem características diversas, mas em uma determinada região, vê-se que a área mais suspeita é hipoecóica, é uma área irregular, tem microcalcificações, então não tem por que você puncionar em uma outra região.
especificamente a agulha deve ser orientada para a área suspeita. Esse é um grande avanço, é um dos grandes avanços que se tem em proceder esse procedimento através da ultrassonografia, a seleção da área. Isso é viável. No passado, o que se tinha? O nódulo, primeiro, tinha que ser palpável para poder se abordar clinicamente. Palpável, e a introdução da agulha era feita apenas com orientação clínica. Hoje não. Hoje nós temos a orientação ultrassonográfica e é possível colocar a agulha numa área de, digamos, alguns milímetros quadrados. Então, isso é um avanço muito grande. No passado, o material que era colhido através da punção clássica de orientação clínica, cada 100 punções repetia-se 20, 25. Hoje, para cada 100 punções, em mãos experientes, se repete 1 a 2 casos. Por isso, a nossa, digamos, insistência em fazê-lo com essa orientação. Aliás, é raro agora encontrar-se em locais só onde não tiver ultrassom que se faz a punção com as técnicas antigas, mas no momento com a técnica ultrassonográfica. E mais, é possível identificar complicações pertinentes ao procedimento. Quais são essas complicações? De hábito é sangramento. Sangramento que pode acontecer, esses nódulos, muitos deles são bem vascularizados e se pode traumatizar. É impossível não traumatizar o vaso quando se faz a inserção da agulha. Em decorrência disso, pode haver sangramento, muito cuidado com o preparo do paciente, ele não deve estar tomando nenhuma medicação antiplaquetária, no sentido de prover-se condições adequadas para que não haja esse tipo de complicação. E a outra é o controle pós-punção. Nós controlamos exatamente para ver se tem alguma coleção sanguínea e, em decorrência disso, tomar cuidados especiais. Na verdade, quando se faz a punção, a compressão é obrigatória. E essa compressão, muitas vezes, impede ou dificulta que haja sangramento. Isso é possível durante 3 minutos, 4 minutos de compressão, é o bastante para você refazer o exame, voltar para a análise do nódulo e ver se tem algum sangramento. Esse sangramento pode ser identificado logo após a punção. Hoje, as punções por agulha, elas estão menos, digamos assim, são mais seletivas. Antigamente, via-se um nódulo e procedia a punção. Hoje, não. Hoje tem critérios que são mais afinados e pertencem a uma sistematização chamado TIRADS, de tireoides. O Colégio Americano de Radiologia reuniu uma grande comissão, estabeleceu os critérios para identificação do nódulo, estabelecimento de critérios de risco e uma orientação no que diz respeito à conduta. Por exemplo, se nós temos aqui um nódulo benigno, 0 pontos, considerando os elementos que se tem disponível para análise, com base na composição, na ecogenicidade, na forma do nódulo, nas margens do nódulo e a presença de pontos focais que podem representar calcificações ou microcalcificações. E com tudo isso, à medida que nós vamos avançando nesses achados, nós vamos avançando no risco de constituir-se uma lesão mais grave. Assim, a conduta também é baseada não apenas a realização de uma ação que vise a complementação daquelas informações obtidas através do ultrassom, mas também sinais que possam identificar maior risco para câncer, à medida que esses valores aumentam. Então, nós temos aqui o TIRADS, que é algo similar ao BIRADS. Tem também uma classificação para ovário, para tumor de fígado, etc. Hoje, temos essa sistematização muito amplamente utilizada no sentido de facilitar a interpretação e orientar quanto à conduta. O material que utilizamos para a realização da punção por agulha fina com vista ao diagnóstico é um material muito simples. Procedimento realizado em caráter ambulatorial, não requer internação e consiste em material simples como agulha e seringa, lâminas e o material para coleta, um formol para o resto de material que você injeta no formol, fazendo, digamos, o chamado cell block. E esse cell block é avaliado histologicamente, pode ser utilizado
para outras finalidades. Assim, constituem aqui o material básico, material para asepsia e depois um pequeno band-aid para utilizar no ponto de penetração da agulha. O material que se usa, digamos, instrumental, é o instrumental do ultrassom. Esse transdutor é o transdutor utilizado para avaliação de pequenas partes. E nessas pequenas partes inclui a tireoide. Outras regiões que podem ser examinadas, a mama pode ser examinada, as parótidas podem ser examinadas por esse transdutor, bolso escrotal, pênis, etc., podem ser examinados por esse instrumento aqui. Ele utiliza alta frequência, e quando se fala em alta frequência, estamos falando em maior definição diagnóstica. E a paciente coloca-se nas regiões cérvico-dorsal, mais dorsal, uma pequena almofada para que ela possa ficar com o pescoço em extensão. Isso posto, nós vamos aqui então fazer a asepsia, posicionar o nódulo e posicionar a nossa agulha, né? Vamos então observar o material, que uma vez introduzida a agulha, você faz movimentos de sucção, e esse material vem então no interior da agulha e da seringa. Notem nesse ponto, aqui está um fragmento do nódulo tiroidiano. Você tem que separar do sangue que normalmente está presente também acompanhando esse fragmento, e com isso você consegue colocar em uma lâmina e depois fazer o esfregaço. Quero dizer para vocês que a primeira punção orientada por ultrassom nós realizamos no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, HU, da UFRJ, 1979. Não tem no Brasil relato anterior. Por isso, creio que tem um certo ar de pioneirismo nessa técnica entre nós, e os equipamentos da época, eu lembro muito bem, eram equipamentos proporcionais ao início da ultrassonografia. Nós estávamos como que na primeira fase do ultrassom, os aparelhos não tinham ainda os transdutores tão refinados. Eu lembro muito bem que solicitei ao colega cirurgião, José Geraldo Loures Pereira, de saudosa memória, para que trouxesse um paciente com um nódulo tiroidiano para nós fazermos o primeiro procedimento. Ele não hesitou, trouxe um paciente, nódulo palpável, e assim mesmo era difícil de se ver a agulha. Tanto assim que eu lembro muito bem que eles vinham assim, com a agulha na tela. Eu já tinha experiência com procedimentos orientados por radioscopia e também com amniocentese, com cisto renal, cisto de fígado, mas ainda não tinha em tireoide. Na tireoide eu mostrava para eles uma agulha fina, não era bem fina porque era uma agulha 20 por 40 ou 30 por 40, e essa agulha um pouco mais grossa, ainda assim era difícil de se ver na tela. Diferente de hoje, com uma agulha de poucos milímetros, você consegue uma boa representação. Alguns poucos milímetros de diâmetro, você consegue ver projetado na tela do equipamento. No passado não era. E ele dizia, mas não estou vendo. Ao lado também tinha um patologista, Antônio Luiz Almada Horta, que foram os dois que testemunharam essa primeira punção orientada por ultrassom. Então, o que é que se faz? Na realização das lâminas, tem que ter muito cuidado. Não basta coletar um bom material. Tem que saber preparar a lâmina para que o patologista tenha diante de si um material bom, propício para se fazer o seu laudo, o seu diagnóstico. Ele depende desse material para interpretar. Então, lâmina monocamada, lâmina com pouca quantidade de sangue dentro do possível, e assim ele poderá fazer a coloração e fazer uma melhor interpretação. Almada Horta nos ensinou que você tem que comprimir a lâmina e fazer o esfregaço. Desde então, seguimos continuando a mesma técnica, o material é colocado no álcool, e o que sobra da seringa ou da agulha, nós colocamos aqui dentro do formol a 10%. Esse material é centrifugado e incluído em parafina. E daí, então, eles podem fazer uma análise complementar se for necessário, ou fazer outros procedimentos que se possa, digamos assim, ter mais informações quando diante de alguma dúvida. Tanto o histopatológico quanto o citopatológico podem constituir, digamos, a maneira de interpretar. No Hospital Universitário, a primeira alcoolização, pois, foi realizada em 1979 neste hospital. A imagem seguinte reflete ou traduz a ação do álcool nos tecidos.
Olha como são ações importantes. O álcool, o que é que ele provoca para se justificar como método, chamada alcoolização, como método de tratamento. Necrose de coagulação. Ele destrói a membrana celular, expõe todas as organelas e provoca a destruição desse material. Paralelamente, ele também provoca a trombose vascular. Então, as duas maneiras que se tem de promover a destruição do nódulo é uma ação direta do álcool, provocando essa necrose celular, destruição celular. E a segunda é as tromboses vasculares dos vasos que nutrem o nódulo. Essa trombose é vital para, digamos assim, o nódulo deixa de ser irrigado, deixa de ser nutrido. É uma situação também interessante. Por esses dois mecanismos, nós vamos ter a regressão do nódulo. A redução da perfusão decorrente da trombose vascular. Consequentemente, a hipóxia. Destruição da função. Isso aqui particularmente é importante quando se trata de nódulo hiperfuncionante. Aliás, tem nos dado uma satisfação muito grande os resultados quando alcoolizamos nódulos hiperfuncionantes. Doença de Plummer, nódulo que está em hiperfunção, provocando aquelas alterações que nós sabemos, decorrente da ação do excesso de hormônio tiroidiano, sobretudo as alterações cardiovasculares, você destrói essa função em 2, 3 aplicações. Na prática, nós temos, quando o paciente se submete a uma alcoolização de um nódulo, qualquer tamanho, hiperfuncionante, você introduz o álcool uma semana seguinte, outra sessão, e na semana seguinte, outra sessão, e pede para o paciente, entre uma semana, 1 a 2 semanas, fazer uma dosagem do PTH. Vocês vão ver que o PTH já está regredindo de uma forma satisfatória. Paralelamente, nós temos um fenômeno interessante, que é a instalação de fibrose no nódulo. Quando ocorre a instalação de fibrose, isso é por demais interessante porque ele é a garantia de que o nódulo não irá crescer. Então, se o paciente complementa todas as etapas da alcoolização, ele não apenas terá seu nódulo reduzido, e essa redução nós julgamos o mínimo, é 80%, mínimo, mas frequentemente se chega a 90%. E redução do nódulo com fibrose significa dizer que esse nódulo ele vai chegar, costumo dizer para os pacientes, vai chegar aos 100 anos com um nódulo pequeno. Podem surgir outros nódulos, mas aquele não vai crescer mais. Então essa complementação é essencial, ou melhor, fazer o procedimento até o final é importante para que não haja recidiva. A prática tem demonstrado isso e nós já temos mais de 40 anos fazendo esse tipo de procedimento. Então, doença de Plummer. O Plummer, vocês vão identificar, porque no exame de sangue vão ver o PTH aumentado, mas é importante, sobretudo em pacientes com bócio multinodular, em que um nódulo desse se destaca, um ou mais nódulos pode representar, digamos, um risco para a hiperfunção, ele é identificado pela cintilografia. A ultrassonografia não é capaz de dizer o nódulo está funcionando aí, a não ser que seja um nódulo único, você pode deduzir. Mas, digamos assim, de nódulos múltiplos, é difícil de você dizer. Você não consegue, a verdade, não consegue avaliar. Então, a cintilografia é essencial para que se possa identificar com segurança o nódulo que está em hiperfunção. Outros nódulos, geralmente são nódulos maiores, que estão crescendo, são benignos, já comprovada pela citopatologia, e que pode estar desencadeando algum sintoma compressivo na paciente. Distúrbio de voz, dificuldade na deglutição, às vezes é tão grande que também pode dar dificuldade na respiração. A parte estética também, as mulheres contam muito nódulos que são visíveis a vários metros de distância. Então, esses nódulos podem ser também objetos, na verdade, a prática tem muitos casos desses, de alcoolização como alternativa à cirurgia. Então, tem várias situações, por exemplo, paciente idoso, paciente que já teve um AVC, que usa stent, que faz uso de medicações que são antiplaquetárias, anticoagulantes. Esses pacientes, você pode fazer a alcoolização. E tem também até situações mais ou menos, digamos, médicas, mais importantes para o paciente. Eu diria, como tivemos um caso, um paciente que não queria operar, jovem, não queria operar porquanto era modelo.
Mas a senhora faz que tipo de trabalho? Não, eu faço exposição, eu desfilo com colares. E os colares colocados no pescoço. E eu não posso ter nenhuma cicatriz no meu pescoço. Então, essa foi a justificativa para fazermos esse tipo de alcoolização no mais jovem. Então, vejamos que a cintilografia é importante. E considerando que nos nódulos hiperfuncionantes encontramos alguns que apresentam células atípicas, nós costumamos fazer a citopatologia. Citopatologia prévia para dar mais segurança ao paciente e a nós. Então, na alcoolização percutânea do nódulo autônomo, orientado por ultrassom, estudo do fluxo, a injeção do álcool, a cintilografia como base, observem aqui, uma lesão hipercaptante, observar as possíveis intercorrências e a periodicidade. As 3 primeiras alcoolizações, de um modo geral, destroem a função tiroidiana. Cintilografia prévia, notem que existem 2 áreas de hipercaptação, polo inferior do lobo direito e superior do lobo esquerdo. A impressão aqui do nosso colega que faz medicina nuclear foi aqui, distribuição heterogênea do radiodo, hipercaptação na projeção sólida, na projeção dos nódulos no terço inferior do lobo direito e superior do lobo esquerdo. Então são esses os nódulos que nós iremos fazer a alcoolização. Aqui nós temos nódulo direito, nódulo esquerdo e o nódulo direito. Notem que não precisa, há uma visão, digamos assim, equivocada de que os nódulos hiperfuncionantes são todos nódulos sólidos. Não. Às vezes você vê nódulos onde 80% é de componente líquido e apenas 20% é de componente sólido. É o bastante, se ele for hiperfuncionante, para gerar uma hipercaptação na cintilografia. Vejam aqui. É o nódulo hipercaptante, a parte sólida capta, a parte líquida certamente não vai captar. Mas é esse nódulo hiperfuncionante que está demandando as alterações laboratoriais e clínicas da paciente. Observem, um nódulo grande na região é ístmica, mas tem um pouquinho originário do lobo esquerdo estendendo-se ao istmo. Olhem o aspecto desse nódulo intrinsecamente avaliado através do ultrassom. Tem uma parte sólida, tem uma parte líquida, que é maior, algumas traves no seu interior. Então, o que é que nós temos que fazer? Puncionar, aspirando o seu conteúdo líquido, e injetando álcool, inclusive nessa parte sólida, e nas paredes também, para que possa destruir a função do nódulo. Então, a alcoolização do nódulo tiroidiano, isso de um modo geral, nós temos que considerar como é feito o procedimento, ou seja, sabemos quais as indicações básicas, a localização e o Doppler para ver a vascularização, asepsia, introdução de álcool e cálculo do volume. Com relação à introdução do álcool, de um modo geral, nós introduzimos, isso é apenas uma orientação geral, 1/3 do volume do nódulo. O cálculo do volume consiste em multiplicar os 3 valores entre si e o produto final multiplicar por 0,52, nós temos o volume. E calcula 1/3. Eu defendo a tese seguinte, 1/3 como base, mas às vezes não se consegue introduzir 1/3. E às vezes se consegue, o paciente tolera mais, se introduz mais que 1/3. Então, nesse caso, vai, digamos, a experiência, tendo como base 1/3, você vai colocar um pouco mais ou um pouco menos. Então, essa introdução do álcool, e o álcool aqui, uma pequena consideração, não é qualquer álcool, é o álcool de alta concentração. Já usamos durante muito tempo o álcool absoluto, álcool a 99, digamos assim. Hoje, sabemos que a ação do álcool a 92, 95 tem igual significado. Por isso, já que às vezes é mais difícil, por exemplo, no hospital, você conseguir às vezes um álcool altamente concentrado, você usa o álcool a 92. Feito a introdução do álcool, você vai então calcular a regressão do volume em função do tempo. As primeiras alcoolizações nós costumamos fazer em caráter semanal e depois alargamos esse tempo. Então, um nódulo pequeno, calcula-se o volume, coloca-se o álcool na agulha e faz-se a introdução no nódulo. Essas análises da vascularização têm uma grande importância. Eu trouxe um slide lá do passado, exatamente para vocês verem como a qualidade da imagem era diferente. Então, aqui tem várias áreas com intensa vascularização. Se você introduz agulha nesses vasos, eles são tromboembolizados. Observem esta área aqui, comparem
com esta área. Aqui é onde houve o tromboembolismo. Agora vejam, ficou esse restante de área tiroidiana vascularizada, comparem com esta imagem. Despovoamento completo. Isso aí ajuda, a levar o que restou da glândula, o restou do nódulo, a uma hipóxia. Nós estamos tratando de um nódulo. E essas alterações estão sendo vistas apenas no nódulo. Significa dizer que nas pacientes anteriores, onde vocês devem ter observado um defeito de captação, ou pobre ou inexistência de captação no restante da glândula que tinha um parênquima normal, aí nesse caso vocês vão ver que ela vai recuperar completamente a sua função. O nódulo é destruído, aquela região deixará de captar, e o restante da glândula passa a captar normalmente. Então, essa ação o álcool produz. E é uma coisa bem orientada, localizada. Por isso é que nós, nos nódulos hiperfuncionantes, é interessante fazer atualmente um desses procedimentos que destrói especificamente o nódulo. Na alcoolização do nódulo, as intercorrências são aqui. Quando o nódulo extravasa o limite, ou melhor dizendo, quando o álcool extravasa o limite do nódulo, pode acontecer dor, uma dor transitória, que em poucos minutos costuma desaparecer. É raro permanecer por mais tempo. Sangramento é menos comum na alcoolização do que na punção por agulha fina. E o sangramento, os vasos estão microtromboembolizados com a ação do álcool. Por isso, sangramentos. É raro acontecer isso. E a disfonia também é uma situação rara, mas é importante. É importante que se diga ao paciente que essa possibilidade existe. E reforce se ele for um apresentador de programas, reforce se ele for um cantor, reforce a situação se for alguém que usa a voz com frequência. Isso inclui os professores, mas é uma situação rara. Periodicidade da alcoolização, eu, como falei, costumo utilizar nas primeiras 3 semanas, a ação é semanal e depois nós vamos espaçando. Essa paciente era uma comissária de bordo e tinha viagens. E essas viagens, então, nós fizemos aqui. Ela chegou-nos com uma clínica de hiperfunção, era uma doença de Plummer. Um nódulo que estava identificado na cintilografia por uma hipercaptação no polo inferior do lobo direito. Hipercaptação na cintilografia. E nós fomos começar, então, a alcoolizar. Essa foi a primeira alcoolização. Ao cabo do tratamento, que não demandou tanto tempo, já estávamos o anterior, prévio à alcoolização. Quero chamar a atenção para isso. Notem que quase todo o radioisótopo ficou concentrado no polo inferior do lobo direito. Ao final, todo o restante da glândula passou a captar. Esse defeito de captação corresponde a que este nódulo foi destruído e o lobo esquerdo, pobre em captação, voltou a captar na sua plenitude. Quer dizer, é um procedimento que tem vantagem na sua utilização. Por isso, é recomendado que, em vez de se fazer hoje o tratamento com radioisótopo, realize primeiro a alcoolização do nódulo através de orientação percutânea, através do ultrassom, tá bem? Então, assim é que nós estamos tratando e recomendando que se faça hoje esse tipo de tratamento. Uma alteração, só para vocês anotarem aqui, uma formação cística, tem material proteico, por isso que ele aparece dessa forma. Ao se introduzir a agulha, se faz uma grande aspiração e depois é que se promove a alcoolização. Esse é um nódulo relativamente grande, mais de 4 centímetros de tamanho. Para os nódulos inteiramente sólidos, o número de sessões aumenta, enquanto que um nódulo inteiramente cístico, você faz 1, 2 punções e alcoolizações, após o esvaziamento, ele responde muito bem. Os nódulos inteiramente sólidos, e quanto maiores, maior número de alcoolização será necessário para que esse nódulo atinja a sua regressão, fibrose e não volte mais a crescer. Há uma mudança no aspecto ultrassonográfico no nódulo alcoolizado. Quando temos um nódulo, por exemplo, isoecóico, ele começa a adquirir um aspecto hipoecóico. É muito importante que saibam dessa transformação, porque se for atendido por um outro colega que não saiba dessa história e o paciente não lhe conte, ele vai interpretar isso aqui como um TIRADS 4. Se tiver calcificação, um TIRADS 5. Na verdade, calcificações podem acontecer no nódulo pós-alcoolização,
é incomum, mas pode. E o aspecto hipoecóico é muito comum. Então, atento quando for interpretar esse achado. Este paciente, esse aqui é um nódulo também com, olha, o tamanho desse nódulo, 5,6 centímetros. Vocês imaginarem que um lobo mede em torno de 4,5 centímetros, esse aqui já é maior do que um lobo tiroidiano. Nódulo sólido, com algumas áreas de baixa ecogenicidade. Isso aqui seria classificado como TIRADS 3, né? Nódulo bem circunscrito, contorno regular, maior diâmetro, segue, digamos, maior eixo do lobo, e aqui uma visão transversal, exibindo mais a miúde a presença de formações císticas. A presença de formações císticas em um nódulo é um bom indicador de benignidade. Vascularização, notem a quantidade de vasos que estão nutrindo esse nódulo, e aqui, pós-alcoolização. Notem que esses nódulos, a coexistência de um nódulo com tiroidite de Hashimoto, paredes lisas, contornos regulares, nódulo isoecóico, característica de benignidade. Vascularização do nódulo, e vejo que nas primeiras alcoolizações, aqui na segunda alcoolização deste caso, olha como o nódulo já começa a regredir e essas áreas hipoecóicas começam a aparecer. Isso é o efeito da degeneração celular. Não deve ser confundido. E mais, e vai se alcoolizando, o nódulo vai regredindo até chegar no momento adequado, que é... Eu gosto de ultrapassar os 80%. Frequentemente, vamos a 85%, 95% de regressão. E essa área, veja como se transforma. Esse nódulo deve ser interpretado à luz da história clínica. Torna-se irregular, torna-se heterogêneo, podem sobrevir ou apresentar calcificações. E aqui um curso, essa imagem está no original e já em fase de regressão. Há mudanças no comportamento ecográfico e há mudanças no tamanho. Para se calcular a regressão, você tem que levar em conta o volume inicial menos o volume final vezes 100%, dividido pelo volume inicial. Então, essas alterações, dessa forma, se calcula quanto é o potencial de regressão, né? Como está regredindo o nódulo. Se chegar a um ponto adequado, então, nesses casos, interrompemos a alcoolização. Eu penso que esse é o nosso último diapositivo. A tireoide tem uma função absolutamente importante e múltipla em relação ao corpo humano. Nós precisamos do hormônio tiroidiano desde a fase intraútero até o final de nossas vidas, por isso ela deve ser muito bem cuidada. E vezes há, não poucas, em que o clínico ou o cirurgião, digamos, está pensando na possibilidade de uma resolução cirúrgica com uma função normal. Analise bem esse aspecto, leve em conta todo o cenário que se apresenta, a condição clínica do paciente, a idade do paciente, o comprometimento da tireoide, para tomar essa decisão com o mais refinamento possível, adequado. E se tome uma conduta, digamos, conservadora, usem esses procedimentos não invasivos, ok? Muito bem, então, como palavra final, fica esse registro. Certamente, você que está observando essa aula, esses conceitos, vai absorver e vai aproveitar na aplicação dos seus pacientes, mas passe em frente, compartilhe essas informações, porque a medicina precisa crescer e vai depender muito de que você, ao receber esses informes, possa transmitir para os outros colegas. Tenham todos um bom dia ou uma boa noite e que possam aproveitar muito bem essas informações. E nós, finalmente, vamos então fazer nossos agradecimentos à Academia Brasileira de Medicina Militar, na figura do contra-almirante, Dr. Carlos Edson da Silva, que está aproveitando o ensejo de fazer uma difusão maior de temas de medicina, especializados ou não, para que a academia continue provendo seus membros e também a comunidade médica de temas de atualização. Penso que esse é um dos compromissos com a academia. Quero agradecer então a atenção de todos e que possam aproveitar tudo que foi falado aqui. De outro modo, queremos agradecer também a empresa Maxi Doctor, que abriu esse espaço para que pudesse levar até vocês todas essas informações. Muito obrigado.